A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, como estamos? Sábado, último dia de leitura da nossa lição número 12. Nossa lição número 12, cujo título, do julgamento à ressurreição, nosso textuário. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo 30. Nossa verdade prática, na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Lembrando que se é a primeira vez que você assiste o vídeo da nossa leitura diária, são as leituras diárias da semana correspondentes à lição da CPAD, né? Nós estamos no segundo trimestre, hoje é a lição 12, é o último dia de leitura diária da lição 12 e nós fazemos da seguinte forma, no canal nós colocamos uma playlist de cada lição contendo cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, pois no domingo já é a própria lição que é dada na escola dominical, né? Domingo de manhã, lá na congregação. Então, meus irmãos, na segunda-feira, a playlist dessa lição 12, na segunda-feira, o primeiro dia de leitura, a gente falou muito sobre o versículo do texto áureo e sobre a verdade prática, explicando mais minuciosamente. Se interessar aos irmãos que estão assistindo pela primeira vez, é só procurar. Lá tem todas as lições desse trimestre. Se algum assunto lhe interessar, nós sempre falamos bastante sobre o assunto em todos os dias das leituras diárias. Amém? Hoje é sábado, nossa leitura está em João, no capítulo 19. É uma sequência do que nós lemos ontem. Ontem nós lemos do 12 ao 16 e hoje vai do 17 ao 19, depois pula do 28 ao 30 e depois ele pula novamente do 38 ao 42, mas tudo no capítulo 19. Então o tema que ele deu para hoje, sábado, foi Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Vamos ler o texto. João, capítulo 19, começando pelo versículo 17 até o versículo 19. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Agora ele pede para a gente pular para o versículo 28 e ler até o versículo 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Pulamos novamente para o versículo 38 até o 42. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os 2 o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Meus irmãos, vamos dar uma breve explicada nos versículos que ele sugeriu. E é interessante, já na primeira sequência de versículos, que é do 17 até o 19, que é a continuação da leitura de sexta-feira, ontem, desde
todo o plano que começou a ser armado, que começou a ser preparado para conseguir condenar Jesus, para conseguir neutralizar, abafar, fazer com que Jesus parasse. E Caifás, que era o sumo sacerdote na época, quando eles se reuniram no Sinédrio, porque estavam muito preocupados, porque Jesus veio e acendeu a luz no quartinho de bagunça, né? Então deixou bem claro ali toda a ganância, tudo aquilo que esses homens faziam, que jogavam sobre o povo muitos fardos, muitas leis escritas por eles mesmos, interpretadas e ditadas por eles para que eles mantivessem uma posição de poder sobre o povo. E eles tinham essa posição de poder. Eles tanto trabalharam isso que eles tinham realmente essa posição de poder. Quem ajudava, quem Roma, quando conquistou Jerusalém e dominou Jerusalém, e ali governava Jerusalém, cobrava impostos e as leis eram de Roma, a crucificação, por exemplo, era uma condenação romana. Então, ninguém podia fazer nada, quem governava Jerusalém era Roma, e ninguém estava satisfeito com isso. Ninguém, nem mesmo eles, os fariseus, os sacerdotes, os chefes, os sumos sacerdotes, ninguém estava satisfeito com isso, mas quando viram a oportunidade de usar Roma para poder terminar com o ministério de Jesus, que os incomodava, porque Jesus, por várias vezes, quando se deparou com eles, sabendo o que tinha no coração deles, Jesus chamou eles de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, né? Filhos do diabo. Jesus também chamou eles de filhos do diabo. Então, o povo que antes vivia subjugado por esses homens, agora estava vendo em Jesus alguém que estava revelando ali as hipocrisias, os erros, os mandos e desmandos deles. Então, que viviam ali numa tremenda de uma mamata, muitos até de títulos comprados, que ao invés de serem os homens responsáveis por cumprir as leis de Deus, deixadas para Abraão, Moisés, aos profetas, aos juízes, eles faziam as próprias leis. Eles interpretavam e faziam do jeito que eles queriam. Eles condenavam, descondenavam, era eles que decidiam. Viviam como verdadeiros deuses, verdadeiros reis. E Jesus falava para eles: vocês não me conhecem porque vocês nunca conheceram o Pai. É por isso que vocês não me conhecem, porque eu vim do Pai e só falo aquilo que o Pai me manda falar. Tudo que eu falo está escrito. Eu sou a palavra. Abraão me conhece, Moisés me conhece. Vocês mataram todos os profetas. Foi isso que vocês fizeram. Então, o que eles queriam era terminar com Jesus. E aí, usaram Roma, literalmente, usaram Roma para matar Jesus. E colocando Pilatos, que era o responsável, era o governador daquela época, numa sinuca de bico, se é que eu posso dizer assim, num beco sem saída. Eles disseram para eles assim, manipulando, eram manipuladores sagazes, homens inteligentes, manipuladores, que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para manter a posição deles, o poder que eles tinham. Eles disseram para Pilatos, se você ler um pouquinho antes, né, no capítulo 19, se voltar ali, a partir do versículo 12, por exemplo, você vai ver que eles chegaram para Pilatos e falaram, Pilatos, César não vai gostar de saber disso não. Não vai não. Se ele souber que aqui tem uma pessoa dizendo que é rei, as pessoas estão considerando que ele é rei, ele não vai gostar não, porque e se você deixar, só César é rei. César não vai gostar de saber que tem outro rei aqui, que o povo aqui está exaltando outro rei no lugar de César. Então Pilatos também não querendo confusão, não querendo problemas para o lado dele, porque ele também tinha uma posição de poder e ele também não queria perder, ou seja, os homens sempre colocando à frente da verdade, à frente de Deus, à frente de Jesus, a sua própria vontade, o seu próprio prazer, a sua própria posição, ok? Poder. E isso fez com que, nessa manipulação desses homens sagazes, que eram judeus, usaram Pilatos, chantagearam Pilatos. E Pilatos lavou as mãos e falou, toma, mata. Só que Pilatos ainda, quando você começa a ler o versículo 17, você vê que Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, porque Jesus era de Nazaré, então ele era nazareno, o rei dos judeus. E aí você lê um pouquinho a mais, e os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos. Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos muito chateado, porque Pilatos sabia que Jesus era inocente, não tinha crime,
mas ele foi praticamente obrigado, chantageado por aqueles homens sagazes e maldosos a condenar um inocente. Ele estava muito chateado e ele respondeu para eles assim, ó, o que eu escrevi. Era tipo assim mesmo, vocês já não conseguiram o que vocês quiseram? Vocês já não manipularam? Vocês já não me obrigaram a fazer isso? Então agora é isso, pronto. Ele estava chateado também. Eu percebo claramente isso, que entre os próprios homens do Sinédrio, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, os sumos sacerdotes e Pilatos, ou seja, Roma, não existia amizade. Existia um jogo político de interesses. Roma se uniu a eles para controlar o povo e eles, quando queriam alguma coisa, usavam o povo para que Pilatos também fizesse o que eles queriam. Porque eles ficavam assim, olha, se vocês não fizerem o que a gente quer, a gente incita o povo a dar problema, confusão, rebelião. Aí você vai ter problema com Roma, porque Roma quer sossego. Roma quer imposto direitinho, bonitinho, pago direitinho. Roma não quer problema. Se você não matar Jesus, é uma explicação. Se você não resolver essa questão para a gente, se você não matar Jesus, a gente vai criar uma confusão aqui, César vai ficar sabendo o porquê da confusão. Porque tem alguém lá que é rei dos judeus e aí já viu, né, o Pilatos? Então resolve esse problema para a gente. Então era um jogo de interesse político, igualzinho é hoje. Ninguém é amigo de ninguém. Na realidade, não se suportam, mas por interesses um usa o outro. É essa briga pelo poder, porque aqui nesse mundo, o homem carnal, o homem escravo do pecado e da morte, nascido de Adão e Eva, sem conhecer ainda a palavra de Deus, a vida eterna, sem conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus, seu Filho que enviou para nos salvar e nos mostrar o caminho, este homem, ele só pensa em ser e ter nesse mundo. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então, meus irmãos, o egoísmo é uma das obras da carne, o egoísmo é uma das coisas que o homem pecador mais carrega, que vem de ego, que vem do eu, primeiro eu, depois os outros. Então, indo para o versículo 28, nós vimos que Jesus, percebendo e sabendo que tudo já estava concluído, para que se cumprisse a escritura, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nós sabemos bem que quando Jesus disse está consumado, ali estava tudo pago, tudo resolvido, e a missão a que lhe foi confiada, que nós vimos também em leituras passadas, quando ele pede a Deus, Pai, glorifica o teu Filho para que eu te glorifique. Mais um pouco à frente, ele diz, eu te glorifiquei, porque cumpri a missão que tu me deste. Então Jesus prometeu a salvação para Adão, para Eva, para Satanás e para toda a região celestial, todos os seres, toda a terra, de que viria um, da descendência da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Ele até feriria, a serpente até feriria o calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente. E ali, quando Jesus disse, está consumado, está pago, missão cumprida, Jesus venceu dignamente, corretamente, honestamente, sem nenhuma contestação. Não seria possível nenhuma contestação. Documento assinado e pago. A dívida está paga. Um pouquinho antes, nós vemos a situação que para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse, tenho sede, porque foi profetizado quando estivesse preso no madeiro. E deram-lhe vinagre. Se você viu os estudos passados, você já sabe o que é esse vinagre, mas para quem não viu, eu vou dar uma passadinha rápida. Vinagre era um vinho barato, era chamado de o vinho dos pobres. Era um vinho de segunda linha, literalmente. De repente de uma uva não tão boa, ou de uma fermentação mais ultrapassada, ele era chamado de vinagre. Mas o interessante aqui é que não deram essa bebida para ele beber. Não era simplesmente um vinagre puro. Não era simplesmente esse vinagre puro, esse vinho barato, esse vinho dos pobres. Não. Era feita uma mistura deste vinho em água
para que a água ficasse mais potável, ficasse mais bebível, se é que a gente pode dizer assim. Porque a água era água natural, era água de rio, água de fonte. Então, para que essa água ficasse com menos bactérias, né, que ela se tornasse mais potável, era costume misturar vinho. Quem tinha dinheiro, o rico, usava vinho de boa qualidade. Quem não tinha, os pobres, os soldados, né, porque também se descobriu que essa bebida ficava ali para os trabalhadores da crucificação, porque tinham trabalhadores na crucificação, tinham os soldados responsáveis pela crucificação. Era um processo grande. Então, era uma bebida que os próprios soldados faziam uso, né? Algumas pessoas acham que deram vinagre por maldade para Jesus. Ele quer água? Vamos dar vinagre para ele. Eu já vi até filme que o soldado, debochando, botou vinagre, um balde sujo assim no canto, pegava aquela esponja suja, botava. Muito pelo contrário, meus irmãos. Esse caniço de isopo já era uma planta que ela era comprida, parecida com uma cana, que se colocava mesmo uma esponja na ponta, molhava nessa bebida, que era água, com um pouco desse vinagre, esse vinho barato, para que a água ficasse melhor para ser bebida, e num ato de compaixão se dava de beber aqueles homens morrendo, pois os soldados também bebiam desse vinagre, não era algo para torturar ainda mais. Continuando, versículo 38 até o 42. Aqui já fala sobre o sepultamento de Jesus. O sepultamento de Jesus, José de Arimateia, que era um homem que se vê que era um homem de condições, era um homem que tinha a sua condição financeira estável, porque ele tinha um sepulcro, ele tinha um túmulo escavado na rocha, isso não era para qualquer um, novo, que nunca tinha sido usado, e ainda tinha um jardim em volta. Era uma bela localização e próximo à cidade, próximo ao centro. E ele era discípulo de Jesus, mas ele era aquele discípulo que não ficava andando com Jesus, não ficava aparecendo com Jesus, porque ele tinha medo dos judeus, assim como nós vimos no texto. Ele tinha medo, literalmente, dos chefes, daqueles que tinham autoridade para perseguir, prender ele, só porque seguia Jesus. E Nicodemos, olha, Nicodemos, vocês lembram de Nicodemos? Nicodemos foi aquele que foi às escondidas à noite falar com Jesus, porque ouvia o que Jesus disse e se maravilhava, se encantava. E na conversa dele, Jesus disse para ele que ele teria que nascer de novo. E ele ficou intrigado com aquilo. Mas como que eu posso voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre da minha mãe, Jesus? Ele falou assim, Nicodemos, você é um doutor da lei, você sabe muito da lei, mas você não consegue entender nem as coisas terrenas, como é que você vai entender as coisas do céu? Porque não era a hora. O Espírito Santo, que revela as verdades de Deus, que revela os mistérios, que revela a palavra, ainda não habitava nos homens. Então, ainda não era a hora. Jesus explicou para ele o que hoje nós entendemos com certa facilidade. É claro que ainda só entenderemos em plenitude se for pelo Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo também nos fala isso. O homem natural não discerne as coisas espirituais. E Jesus não trouxe coisas desse mundo para esse mundo. Jesus trouxe coisas do céu para que a gente viva aqui na terra como se vivesse no céu. Ou você esqueceu da oração de Jesus? Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Jesus sempre disse, eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de Deus. Deus está onde? No céu. Então, Jesus não falava das coisas da terra. Jesus usava exemplos terrenos, exemplos que as pessoas poderiam entender. Mas a grande maioria, quase na totalidade, não conseguiam entender quase nada. Mas depois do dia em que o Espírito Santo veio e habitou nas pessoas, aí sim ele passou a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos lembrar e ensinar todas as coisas que Jesus disse, pois Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, esse Nicodemos, que antes não entendia o que Jesus falava, ele foi o mesmo responsável por trazer 34 quilos de mirra e aloés. Eram ungüentos, eram preparos caros, muito caros,
que eram usados, e principalmente nessa condição, para judeus e pessoas nobres, pessoas da realeza. Ele trouxe para Jesus. Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos andava no mesmo lugar, membro do Sinédrio, onde todos os que planejaram, intentaram e conseguiram matar Jesus. Teve reuniões onde muitos ali, não foram todos, tá, meus irmãos? Não vamos generalizar, uma curiosidade. Não foram todos os homens que participavam do Sinédrio que concordaram com isso. Nós tivemos ali homens sábios, anciões, que disseram: se ele não for de Deus, como ele diz que é, se ele não vem de Deus, como ele diz que vem, isso vai acabar, vai morrer como tantos outros já tentaram. Por que vocês estão tão preocupados? Deixem que logo isso acaba, se não for de Deus. E se for de Deus e vocês estão indo contra ele, vocês vão ter problema, ok? E não foram todos, teve muitos ali que não concordaram. Só que por ser minoria e pela sagacidade, pela fúria de homens gananciosos e sem escrúpulos, eles foram abafados. E esses homens que mantinham, como eu disse antes, as relações políticas interesseiras com Roma, com Pilatos, conseguiram, através de toda essa manipulação, né, essa maldade, conseguiram o que eles queriam. Mas isso já estava profetizado. Na onisciência de Deus, Deus já sabia de tudo isso. E as Escrituras, as profecias, se cumpriram. Pegaram Jesus, José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia cedeu o seu sepulcro novinho, em bela localização, escavado na rocha, porque também a profecia dizia que ele passaria 3 dias no seio da terra. Então, Jesus foi para um sepulcro escavado na rocha. E Nicodemos levou toda aquela iguaria, toda aquela especiaria em ungüentos. Eles prepararam o corpo de Jesus assim como era costume judeu, porque Jesus era judeu. Assim também era a profecia da raiz de Davi. Jesus era a realeza, meus irmãos. Como homem, como ser humano, Jesus era a realeza. E se cumpriu tudo o que havia sido profetizado. Nicodemos trouxe tudo para que ele fosse sepultado como realeza. Vocês lembram também do unguento, do perfume que Maria despejou sobre os pés de Jesus? E ele disse: ela já está me preparando para o meu sepultamento. Jesus foi, sim, preparado como um rei. E assim eles o sepultaram. Como termina aqui no versículo 42. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. A nossa leitura termina aqui. Mas qual é o grande ensinamento que a gente consegue tirar daqui? Eu continuo vendo com muita clareza o quanto nós, seres humanos, homens e mulheres, somos carentes da misericórdia e da graça de Deus. Meus irmãos, nós nunca merecemos a salvação. Nós nunca merecemos que o Senhor Jesus deixasse a sua glória, viesse, se fizesse carne, habitasse entre nós, passasse por toda essa humilhação, carregasse sobre os seus ombros toda essa barganha, essa malícia, essas pessoas sem escrúpulos, o pecado, a falta de amor, a falta de misericórdia, a mentira, a iniquidade, todo tipo de transgressão e pecado, a morte sobre os seus ombros, para que nós hoje fôssemos libertos do pecado e da morte e tivéssemos a vida eterna. Mas não podemos esquecer, é muito importante, a vida eterna, meu irmão. A vida eterna, meu irmão, ela consiste em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho que ele enviou, que morreu naquela cruz, venceu a morte e o pecado, ressuscitou e hoje está sentado no trono da graça, se compadecendo como o sumo sacerdote, se compadecendo de todas as nossas angústias e aflições. Nós nunca merecemos isso. Nunca, jamais merecemos. Se o Senhor permitisse que nós todos morrêssemos sem salvação, Ele não estaria errado. Mas Ele nos ama e nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E crer, meu irmão, não é acreditar, porque convencidos somos todos. Mas, palavras de Jesus, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu o amarei, meu Pai o amará. Nós, eu e o meu Pai, viremos e faremos morada nele e nos revelaremos a ele. A vida eterna consiste em conhecer o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador. Não há outra forma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a palavra. Deixou o Espírito Santo para te ensinar sobre ele, para conhecer ao Pai e conhecer ao Filho. Conheça-os e seja morada deles. Aí ele vai poder te usar para fazer com que outras pessoas também saiam das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe o teu sábado. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre tudo aquilo que Ele lhe deu, de sua família, em nome do Senhor Jesus.